econômicas de um capitalismo tardio que foi implantado nesse país no início do século XX e que, em vez de gerar desenvolvimento e renda para a maioria da população, concentra quase toda a totalidade da riqueza em apenas 2% de uma população de mais de 202 milhões de habitantes. Ora, isso é uma panela de pressão que uma hora ia começar a estourar. Bem, estão tentando fazer a junção desse processo das jornadas de junho, que diminuíram, eu reconheço e concordo, mas eu acredito que não acabaram. Nós não temos mais grandes manifestações ocorrendo como ocorreram há pouco mais de um ano atrás. Mas todo santo dia você tem algum tipo de manifestação nas ruas. E aí a terceira questão pedagógica que eu acho interessante que ocorreu é que o povo perdeu o medo de ir às ruas. A população perdeu o medo dos aparelhos de repressão do Estado. E à medida que as contradições vão aumentando, é como se fosse acender um fósforo num paiol de pólvora. Basta apenas acender o fósforo, basta apenas morrer uma criança, um velho, uma pessoa idosa, um ente querido, numa estrada que não tem sinalização, que não tem passarela, onde a população está à margem de qualquer reconhecimento do poder público, que as pessoas começam a fazer piquete, queimam pneus, interferem no trânsito daquela localidade e de uma forma ou de outra se fazer presentes perante o poder público, né? Pressionam, né, e buscam esse reconhecimento que não vem acontecendo há muitas décadas no país. Então isso é um fator interessante, que leva a repensar, concluindo, um modelo de representação democrática. Ora, esse modelo de representação, de democracia representativa, ele de certa forma foi questionado nas jornadas de junho do ano passado. Por quê? Basta apenas eleger pessoas que vão ser eleitas, quer queiramos ou não, daqui 3 ou 4 dias, daqui 4 dias basicamente, nós vamos estar passando por um novo processo, uma nova etapa de eleições no país, e inevitavelmente alguns vão ser reeleitos, outros não vão ser. O Congresso vai continuar com seus pouco mais de 550 deputados federais, não tem muita mudança do ponto de vista substancial, porque a eleição no Brasil não é tão simples assim, é cara, e os mais ricos, os mais abastados, é que conseguem, na maioria das vezes, se eleger ou se reeleger. Então é um mito dizer que nós vivemos num país tão democrático, que os mais pobres, se não tiverem o mínimo de condições financeiras, não conseguem concorrer com os mais ricos. De exemplo, os debates, nós temos mais de 8 ou 9 candidatos a deputado federal, mas apenas 4 que participam, a mesma coisa no Estado. Mas eu volto a dizer, esse modelo de democracia representativa, ele está cada vez mais falido. E indiretamente as pessoas estão buscando constituir outras formas de democracia e outras formas de representação. Eu digo que está cada vez mais falido, porque infelizmente a maioria desses candidatos, quando chegam ao poder, se esquecem do povo, não voltam mais às bases. Aquela proposta da Grécia Antiga, né, de tribunas abertas, né, participação coletiva e da revogabilidade dos mandatos. Olha que coisa interessante, se nós tivéssemos, como na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, a revogabilidade. Eu elegi um deputado, eu elegi um senador, ele não está mais representando a minha base, esqueceu de mim, bateu na minha porta ainda ontem para pedir meu voto, e agora me dá uma banana, então vamos retirar. Vamos escolher um outro aqui na comunidade para poder representar. Seria talvez uma saída, a revogabilidade. E mais do que isso, a participação direta. Os parlamentares, vereadores, deputados, seja ele estadual ou federal, toda semana ser obrigado a prestar contas em plenárias públicas, em palestras públicas para a comunidade. Não só prestar contas, mas também ouvir a população dos destinos das leis e daquilo que vai ser decidido no Congresso, que todos nós vamos ter que cumprir. Porque esse é o pacto político, esse é o contrato social estabelecido entre cidadãos e o Estado. É nesse sentido que cada vez mais surge a ideia do poder popular. Ou seja, alternativas vindas do povo, das comunidades, das associações, fazendo por si aquilo que as câmaras legislativas deveriam fazer. Apresentando propostas, apresentando emendas, propondo plebiscitos, propondo consultas públicas,
de modo que a população possa ser devidamente representada e que haja, de fato, uma democracia. A vontade da maioria, que somos nós, a juventude, os trabalhadores, sobre a minoria. Muito obrigado e eu espero que vocês possam aproveitar esse espaço para pensar esse instrumento que vocês têm, que é o instrumento do voto, e que não se resume a participação política apenas no voto. Antes de finalizarmos aqui com o último palestrante, alguém perdeu um celular. Então, se derem falta aí de celular, está aqui em cima da mesa aqui. Volto a avisar, alguém perdeu o celular aqui, hein? Bom, e para finalizar esse nosso ilustre evento, que acredito que tenha sido de grande valia para todos aqui presentes, gostaria de convidar o nosso, para brilhantar com suas palavras, nosso ilustre professor Júlio Monerá. Eu acho que essa foi uma puxada tremenda agora que eu... Peraí que eu não tô, a minha cola não tô arrumando um lugar pra ela aqui. Boa noite a todos vocês. Segura pra mim, Carol. Satisfação estar com vocês. Já são 9... Não, mentira, são 8h40, tá certo? Minha voz tá meio esquisita nesse negócio aqui, mas tudo bem. Tá não? É assim mesmo. Então, olha só, eu queria falar o seguinte. Parabenizar os meus colegas que estiveram aqui antes. Como o Fabinho terminou de falar, espero que a gente possa aproveitar o que a gente hoje está discutindo e conversando aqui. Vocês terão depois um momento para estar fazendo perguntas, né? A gente trocando algumas ideias ainda. E eu tenho certeza que estão todos aqui, os nossos alunos dos integrados, do ProEjo e tudo mais, tudo desinteressado aqui. Ninguém quer saber de certificado, nem ponto extra. Isso aí, eu sei que eles estão aqui motivados pela questão política, importância do debate. Não era isso não? Então tá bom, olha só. Eu devo então salientar que eu começo a minha fala reforçando o seguinte. Tem um pensador italiano, o Antonio Gramsci, seguidor do Marx, e ele falava uma coisa assim: eu detesto os indiferentes. Os indiferentes são um peso morto da história. E o que é o indiferente? Vocês vão estar fazendo um trabalho para mim qualquer dia e vão estar perguntando para as pessoas aí na rua o que elas acham da política. E tem um monte de gente que fala assim: não tenho nada a ver com a política, não quero saber da política, isso não me interessa, não tem nada a ver com a minha vida. Não é verdade? Tem um monte de gente que vai estar com esse discurso. Mas será que esse discurso, as pessoas... Tá tocando o celular aí, tá? Será que esse discurso é um discurso que as pessoas aprenderam em algum lugar? Já nasceram com essa falta de vontade política? Ou será que a gente é treinado a não gostar de política? O que vocês acham? Será que a gente vai acostumando, vai achando que político é tudo bandido, sem vergonha e tudo mais? Como é que é isso? Laranjal não, Laranjal é diferente, não é verdade? Então eu queria salientar o seguinte: há alguns meses atrás, vocês estiveram aqui, muitos de vocês, para a gente discutir sobre a ditadura, pelos 50 anos do golpe militar, um golpe empresarial militar com apoio estadunidense. E aquele momento ali durou 25 anos sem eleições diretas para presidente, umas eleições esquisitíssimas para os legislativos e depois para os executivos municipais. E foi um período complicado. Vocês puderem conversar com os pais de vocês, nem tanto, mas o avô e a avó de vocês, com certeza viveram um bom período da vida deles sem poder votar para presidente. Então a eleição vai acontecer, uma eleição direta, só em 1989. E eu começo chamando a atenção desse ano de 89, que foi um ano em que o mundo estava passando por uma mudança muito grande. A globalização se fortalecia e as políticas neoliberais, aquelas que prevêem um Estado mínimo
estavam ganhando cada vez mais força no mundo. Porém, no Brasil, a coisa estava um pouco diferente. Combatendo aquela ditadura, tinha já no finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, um grande movimento social, um grande movimento de massas acontecendo. Isso vai refletir nas eleições de 1989, quando dois projetos políticos muito distintos e muito claros vão ser apresentados para os eleitores. De um lado estava o Collor de Mello, e ele representava os interesses do neoliberalismo, do grande empresariado, da mídia, que é uma mídia comercial, né, a Rede Globo, esses interesses dos latifundiários, eram representados pelo Collor. Do outro lado, tinha um Lula bastante diferente desse que vocês conheceram, bem mais barbudo e falando um pouco mais grosso do que falava ultimamente. E o Lula tinha um outro projeto, um projeto que a gente pode identificar como um projeto político popular. Porém, aquela eleição teve uma interferência muito grande dos meios de comunicação. A Rede Globo participa de uma maneira ativa, editando de uma maneira sem vergonha, não tem outra palavra para isso, o último debate eleitoral ocorrido. E o Collor consegue vencer aquela eleição. Depois ele vai ser retirado do poder no movimento Caras Pintadas, que o Fabinho falou que participou, e vocês já ouviram falar também. Ainda naquele momento tem uma força muito grande, um poder popular que está organizado nos sindicatos, nos movimentos de bairro, nas pastorais sociais. Eles estão lutando, se articulando ainda. Naquele momento também, aí há uma mudança muito forte na política brasileira. O Fernando Henrique Cardoso tinha virado ministro da Fazenda e vai implantar o chamado Plano Real. Esse Plano Real vai propor uma estabilização da economia com base numa vinculação da economia nacional à economia internacional e uma importância muito grande atribuída ao câmbio. O câmbio é a relação entre uma moeda e outra, o dólar e, no caso, o real. A partir dali, são implantadas políticas neoliberais. O que é isso? Vocês lembram que já estudaram as privatizações, a extinção dos direitos sociais, a flexibilização do trabalho. Então, há uma perda muito grande para a classe trabalhadora naquele período. A globalização está prevalecendo no mundo e, com isso, há um aumento da exploração da classe trabalhadora no mundo todo, e isso se reflete aqui no Brasil. Os trabalhadores, então, que antes estavam na luta junto com o Lula naquele primeiro momento, passam a um momento de defensiva, querendo garantir os mínimos direitos sociais que ainda restavam. E nessa garantia desses mínimos direitos, acaba que o PT, e o Lula inclusive, e uma boa parte da esquerda, escolhem um caminho diferente para estar trilhando para chegar ao poder. Ao invés de mudar o Estado, mudar o poder político, o que eles vão propor? Olha, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos nos propor a administrar esse Estado de uma maneira que garanta a acumulação de capital, porém, a gente vai fazer um estado de conciliação. Esse estado de conciliação vai prever que alguns direitos sociais mínimos, através de programas de financiamento como bolsas, facilidades de crédito para todo mundo, vai comprar a Casa de Bahia, aquela coisa toda, esse endividamento popular, ele garante uma política de conciliação. Ao mesmo tempo, então, que o grande capital continua lucrando barbaridades, alguns setores sociais empobrecidos conseguem finalmente ascender ou ter um consumo de um nível melhor. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: vários professores hoje, os palestrantes, falaram da palavra cidadania. O que significa essa cidadania para a gente? Será que a cidadania tem a ver com o mercado ou com a política? O que vocês acham? Vocês estão dormindo aí. Cidadania tem a ver com o mercado ou com a política? Eu compro cidadania no supermercado, veio 2 quilos de cidadania e companhia limitada. Será que é assim que eu faço? Não, não é? Cidadania então tem a ver com a política. Qual que é a diferença da política para o mercado? Basicamente o seguinte: que na política todo mundo deve valer um único voto. Todo mundo vale a mesma coisa, ou pelo menos deveria valer.
Já no mercado, o que é que vai valer mais? Quem puder comprar mais, ou seja, quem tiver mais dinheiro, vale mais do que quem não tem dinheiro. Estou errado nisso? Não é? Então, enquanto na política todo mundo vale a mesma coisa, ou pelo menos deveria valer, no mercado vale mais quem tem mais dinheiro. E então, a partir daquele momento em que houve no Brasil uma possibilidade de haver um poder popular, há, juntamente com isso, uma resposta dos setores mais conservadores, mais retrógrados desse país, uma maneira de enquadrar esse processo político brasileiro num tripé que vai ser fundamentado no seguinte: dinheiro, ou seja, as campanhas passam a depender de muita grana para serem financiadas, meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação passam a ter uma importância gigantesca na estrutura do poder, e o terceiro, a formação contínua de bancadas na política. O que são as bancadas? Os partidos políticos, que vocês conhecem, tem um monte aí, uma sopa de letrinhas de partido, eles têm uma importância relativa. Hoje, no Congresso Nacional, por exemplo, mais importante do que os partidos são as bancadas. Então tem a bancada do agronegócio, que vai lutar por leis favoráveis ao agronegócio, contra a agroecologia, contra a reforma agrária. Essa galera aí vai compor a bancada do agronegócio. Tem uma bancada da educação privada. Quando a gente discute lá, queremos 10% dos recursos do pré-sal para a educação. Essa bancada vai falar assim: mas tem que mandar para as escolas particulares também. Mas elas já não cobram mensalidade? Por que elas vão ter direito a uma parte das riquezas do pré-sal? Tem uma outra bancada, então, dos religiosos, que não vão aceitar debater certas coisas. Aborto não podemos discutir, união civil de pessoas do mesmo sexo. Então essas bancadas acabam tendo um peso gigantesco. Juntamos esse pacote: dinheiro, que precisa de muita grana para participar da eleição, os meios de comunicação, a importância dos meios de comunicação no processo eleitoral, e a formação de bancadas. O que nós vamos ter com isso? Nós vamos ter uma política que está completamente distante dos cidadãos. Afinal de contas, vocês sabem quantos candidatos nós temos a presidente? Então, os meus alunos que ouviram hoje, sabem que são 11, não é verdade? Mas tem muita gente que não sabe quantos são. E que situação que é essa? Por que a gente chega nessa situação? Porque alguns não vão aparecer na televisão. E só é verdade pra gente, só é fator, elemento de discussão, aquilo que aparece na televisão. Quem vai ganhar a dança dos famosos, né? Eu falei com vocês hoje lá. Quem que será que vai ganhar? Vai terminar a dança tão bem, né? Uma beleza. A eleição tem importância? Mais ou menos, né? Mas a dança dos famosos, gente, eu tô torcendo pra aquela menina, cara. A dança, vocês conhecem? Não sei quem que é não, mas isso acaba pautando o nosso debate. A nossa conversa fica sendo o Faustão e essas malaiadas da novela toda aí, e a gente esquece, ou é levado a esquecer, de discutir o que é fundamental para a nossa vida: a política. Porém, apesar de toda essa situação aparentemente contraditória, e que a política quer, uma parte da sociedade quer fazer a gente não acreditar na política ou na possibilidade da política, apesar de tudo isso, as jornadas de junho mostraram justamente o contrário. É para a gente perder a esperança, que o mundo não tem mais jeito, que isso não tem conserto de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, não tem um analista político que podia falar assim: olha, lá em abril, maio, olha gente, em junho vai estourar um movimento aí, vai chamar Jornada de Junho, vai ser uma doideira total. Não tem um sujeito capaz de prever isso, ninguém previu. E de repente, aquela força gigantesca esteve na rua, esteve sacudindo o poder político nesse país. Daí então, que eu digo a vocês que apesar da dominação, ou da tentativa de fazer com que a gente pense sempre igual, pense de uma maneira uniforme e mais idiota possível, apesar disso, tem algumas forças
as forças da vida, as forças da dialética, fazendo com que haja sempre a possibilidade de mudança. E essa possibilidade de mudança é que nos alimenta, enquanto educadores, a estarmos envolvidos com vocês e dizendo para vocês: permaneçam na condição de indignados. Na medida que vocês forem indiferentes ao sofrimento do outro, aí sim vocês estão extremamente envelhecidos e apodrecidos. Mas na medida que vocês estiverem capacidade de sentir uma compaixão ou um sentido de solidariedade com qualquer situação de sofrimento, vocês vão ser capazes também de dizer o seguinte: o que é que causa esse sofrimento? O que é que causa a opressão, a pobreza, a miséria? O que é que causa isso? E aí eu não podia deixar de falar, na verdade, de quem mesmo? Do capitalismo. Eu quase que eu esqueço de falar do capitalismo, gente. Então, o que eu tenho para dizer para vocês também é que o capitalismo, nós vivemos enquanto seres humanos num processo contínuo de construção da civilização. Estamos nos civilizando, humanizando. Mas o capitalismo já venceu, já esgotou a capacidade dele de trazer avanços civilizatórios para a humanidade. Não tem mais nada a oferecer. Vai nos oferecer produtos idiotas, destruição ambiental, destruição da vida, exploração dos trabalhadores. É isso que o capital tem a nos oferecer. Não tem mais nada, não tem novidade. O que vai acontecer de novo, de bom, que o capitalismo vai trazer para a gente? Afirmo para vocês, não há possibilidade do capital trazer transformações que nos tornem mais humanos, mais civilizados. Daí então que, apesar de todo o discurso contrário, que não há alternativas ao capitalismo, que o mundo deve ser assim para sempre, ainda eu acredito que, da mesma forma que aconteceu no Brasil um movimento, como já disseram aqui, com alcance limitado, mas ainda assim profundo, relativo às jornadas de junho, esses movimentos podem acontecer a qualquer hora, em vários lugares, tá certo? Esses movimentos estão sujeitos a surgirem nas condições mais variadas possíveis. E aí eu vou dizer para vocês, vou lembrar de uma fala de um criminoso, sabe? Nos anos 1970, aqui no Brasil, tinha um sujeito que era considerado, era realmente um bandido, o nome dele era Lúcio Flávio, sabe? Lúcio Flávio foi preso, depois acabou sendo assassinado. O Lúcio Flávio falava uma frase assim, ele dizia: eu estou sempre na condição de ser perseguido, sabe? Ele estava sempre caçado, perseguido. Eu, por estar sendo perseguido, eu tenho todos os caminhos possíveis. O perseguido sempre pode escolher o caminho que ele vai seguir, não pode? Quando a gente brinca de pique-esconde, no pique, qualquer coisa, pique pega, né? A gente pode, quem está fugindo, sempre pode escolher o caminho que vai seguir. Mas o perseguidor só tem um caminho possível. Qual é o caminho possível para ele? Correr atrás do perseguido, tá certo? Então, daí é que nessa lógica, nessa ordem do capital, dessa política esquisita que a gente tem por aí, tem perseguidores e perseguidos. Aqueles que querem as mudanças, aqueles que lutam por transformação, certamente são os perseguidos. Qual o caminho que tem para eles? Todos aqueles que eles forem capazes de inventar para transformar este mundo. Qual que é o caminho que resta aos perseguidores? Apenas um: tomar conta da gente, impedir que a gente sonhe, impedir que a gente escolha os caminhos, impedir que a gente ande à frente dele e construa essa alternativa de mundo e de poder. Então, nós, vocês jovens, não tão jovens, e aqueles que têm essa juventude, essa força e essa esperança também, a gente com certeza partilha dessa possibilidade de vivenciar uma situação que é para além do capital, para além desse metabolismo que é feito através do mercado e não através da política e não através realmente da emancipação humana. Eu gostaria então de estar encerrando
dizendo a vocês que pode parecer que o cenário é sempre muito cruel, tenebroso, pessimista para quem pensa em transformação. Porém, eu devo dizer para vocês que tem um monte de gente, um monte de opressores que está perdendo o sono hoje porque sabe que nós, oprimidos de todas as formas, temos a capacidade de mudar este mundo. Resta a gente se empoderar dessa capacidade e realmente construir essas alternativas do poder. Seja numa eleição, seja para além dessa eleição, pensando além dos limites dessa sociabilidade que o capital nos oferece. Queria agradecer a vocês por estarem aqui. A gente vai estar abrindo para as perguntas. O Guilherme, a Vitória vai depois orientar os processos aqui. Agradecer a vocês. A gente teve uma mudança aqui para fora, que eu acho que no final das contas acabou sendo bem legal, não foi? Porque não choveu, foi um melhor ainda. Meu medo era que chovesse. Então, obrigado, gente. Estamos aí para participar mais um pouco. Agora então a gente vai começar as rodadas com as perguntas. Cada rodada vocês vão poder fazer 3 perguntas. É só levantar a mão, tá? Então quem quiser começar alguma pergunta? Vem a conta. Não. Alguém? Ninguém quer perguntar? Eu vou perguntar, hein? Vocês não perguntarem, Vitória, eu vou fazer pergunta para eles, entendeu? Eu que vou fazer pergunta para vocês. Tem perguntas? O Eliel quer perguntar. Eliel quer perguntar. Pode perguntar, Eliel. Isabela quer perguntar. Eu pergunto. Ele acha que a Aninha abriu a boca, tá doido. Quer falar no microfone? Boca não é. Beatriz quer perguntar. Aqui, ó. Nossa, o microfone. Lá atrás, pessoal, bem Da campanha eleitoral, o Guilherme vai saber o que a gente acha da campanha eleitoral. Gente, tá, tem mais alguma pergunta então? mais alguma. Alguém tem mais alguma pergunta? Sobre a questão da campanha, né, eu acho que nós temos 3 grandes candidatos, né, que vão, 2 com um modelo, digamos assim, mais já conhecidos, né, uma com a presidenta, a outra o candidato do PSDB, Aécio Neves, e digamos assim, como a Celé colocou, né, a incógnita, né, o que vai ser uma candidata que engloba muita gente e não diz nada ao mesmo tempo, né? Ou seja, nós temos 2 candidatos que têm um modelo já pré-definido, né? E temos uma candidata que é uma incógnita, né? Eu acho que a campanha, ela infelizmente foi pautada por uma ausência de projeto, discussão de projetos, né? E eu acho que empobreceu um pouco o debate, né? Eu acho que isso poderia ser um ponto mais positivo. Infelizmente ficou naquela coisa, acusações, né? Os debates que foram realizados, por exemplo, na TV, foram com uma pobreza produtiva, digamos assim, como se não contribuísse, né? Ou seja, ficou muito esse problema aí. Eu acho que poderia ter sido mais proveitoso. Mais alguma pergunta? Se o voto é democrático, por que ele é obrigatório? Se o nosso país é democrático, por que o voto tem que ser democrático? Obrigatório. A questão do voto obrigatório no Brasil é uma polêmica já relativamente antiga, né? E ele vem de um propósito ainda daquela coisa que eu acho que eu coloquei para vocês, né? Ou seja, o voto acaba sendo um referendo tipo o legitimador do representante, né? Ou seja, você tem
o problema de legitimidade, o voto vem atender a isso, acho que isso que justifica um pouco a obrigatoriedade do voto. Se você olhar os Estados Unidos, né, você tem um modelo onde o representante ele é muito mais cobrado. Eu acho que isso gera uma autonomia em relação ao voto, ou seja, a não obrigatoriedade do voto, também não é apenas isso nos Estados Unidos, favorece uma participação maior. Eu acho que isso é um ponto positivo. Se você for ver o panorama europeu, em boa parte dos países europeus o voto é obrigatório, a participação também é intensa. Eu acho que isso poderia ser, a meu ver, eu acho que o voto, se ele deixasse de ser obrigatório, eu acho que ele não romperia uma relação de desigualdade entre representante e representado. Mas sua colocação é importante, mas eu acho que aquela ausência de uma cultura política que gera esse detalhe do voto, né? Eu acho que, infelizmente, você teria, por exemplo, um quórum baixo e ficaria por isso mesmo. Por exemplo, o índice de votação nos Estados Unidos fica na faixa de 30, 40, acho que no máximo 50% do eleitorado. Eu acho que essa ausência de uma cultura cívica é que gera esse problema, que acho que, a meu ver, seria até mais importante que provavelmente o voto ser obrigatório ou não. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Eu concordo nesse sentido, né? E ressalto aquela questão da cultura política, ou seja, enquanto a cultura política não for revitalizada, o que daria uma substância maior a longo prazo das jornadas, né? Fica aquela coisa, ou seja, se a venda de votos já é usual na política brasileira, sem seria pior. Eu acho que e você vê, por exemplo, que a compra de, por exemplo, esse tema em sociedades onde a democracia é mais consolidada, como os Estados Unidos e a Europa, isso passa desapercebido, né? Porque as relações são muito mais participativas, né? Aquele exemplo que eu dei da França, na Inglaterra, as greves, por exemplo, na restrição de direitos é uma coisa que você nunca imaginaria no Brasil. Pessoal, não querendo terminar, mas já terminando, que boa parte dos colegas já estão saindo, eu queria pedir para que os alunos, né, principalmente os alunos integrados, os alunos que estão presentes, pudessem retirar as cadeiras do auditório, retornar com as cadeiras novamente, para a gente poder entregar o auditório aqui para a escola da maneira como a gente encontrou. As cadeiras da sala, aí são das salas, né? Nas cadeiras da sala depois a gente volta, todos nós aqui ajudamos a levar para as salas, mas pelo menos do auditório, é um compromisso que a gente fez. E agradecer mais uma vez aos heróis da resistência que ficaram até o final, né? E enaltecer a iniciativa do núcleo de humanas e a ajuda da casa, da escola, da direção, a participação da Vitória, do Guilherme, né? Todos os colegas que participaram, que se empenharam, que ajudaram no evento, os professores que também liberaram os alunos, não só liberaram, mas incentivaram os alunos a estarem aqui, os alunos do EJA, os alunos da orientação comunitária, os alunos do secretariado, da administração, da agroecologia, primeiro, segundo, terceiro período, da eletrotécnica, mecânica, informática, aos funcionários, ao Conselho do Campeão Brasileiro, o Vasco da Gama, que vai subir para a primeira divisão, o que mais? Isso aí a gente... O Galo, para não deixar assim, né? Triste, né? Pronto, os bolsistas, principalmente, a nossa fotógrafa de plantão. O que você quer? Então, muito obrigado, gente. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Fabinho, eu tenho uma pergunta, vamos supor, tendo essas escolhas que a gente